Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E não é que a Ana Hickman se lascou e vai ter que pagar uma pensão de 15k pro Alexandre Correia? Exatamente. Nesse momento, ela tá muito triste, ela tá indignada com essa notícia. A minha equipe já tá apurando pra ver qual vai ser a reação dela diante desses fatos, até porque essa não é a primeira derrota que a Ana Hickman tem perante a justiça. Ela já se lascou com várias outras denúncias vazias que ela fez quanto ao Alexandre Correia. E o interessante é que na época, todo mundo ficou do lado da Ana Hickman assim que saiu a notícia, inclusive eu cheguei até a acreditar. Eu pensei que o Alexandre Correia tinha lutado boxe com ela sem a permissão dela, porque até então a imagem que eu tinha do Alexandre Correia é que ele era um cara meio ignorante, como de fato ele realmente é um pouco, algumas pessoas dizem, mas algumas filmagens que a Ana Hickman tinha junto com ele, tipo um reality show que eles gravavam juntos, em que o Alexandre Correia era um ignorante e ficava toda hora dando patada nela, e a Ana Hickman sempre se fazendo de coitadinha, mas na verdade tudo isso era combinado. O Alexandre Correia, na ocasião que gravava esses conteúdos com a Ana Hickman, meio que seguia um roteiro ali pra parecer que ele era mais chato do que ele realmente é. Aí você junta tudo isso e também o fato da Ana Hickman ser famosa, apresentadora, até então nunca tinha aparecido nenhum podre da vida dela publicamente, todo mundo achava que ela era uma pessoa de boa, até o fatídico dia que ela resolveu denunciar o Alexandre, falando que ele tinha desferido alguns golpes nela. Eu acho que ela tinha falado que ele prendeu o braço dela na porta, e pra piorar tudo isso ainda aconteceu na frente do pequeno Alezinho, e só quem viveu uma infância conturbada e viu os pais praticamente saindo na porrada sabe quanto isso é desagradável e pode inclusive atrapalhar na formação da criança. Mas como a família do pequeno Alezinho tem dinheiro, nada que um Play 5 não resolva, né, senhores? O duro é quando você mora numa casa pobre, onde você não tem nenhuma distração e tem que ver seu pai e sua mãe quebrando o pau o dia inteiro, e você tem que fingir que nada tá acontecendo e ainda fazer carinha de quem tá gostando demais pra não sobrar pra você. Foi exatamente assim que eu fui criado, só que em vez da minha mãe brigar com meu pai, ela brigava com a minha avó, porque é sempre o combo. Além de ser pobre, a pessoa geralmente também é barraqueira, e esse era o meu caso. Mas eu acho que na situação do filho do Alexandre Correia não há motivos para preocupação. O moleque já superou essa situação toda, porque o dinheiro resolve praticamente tudo. E a Ana Hickman vai ter que pagar 15k pro Alexandre Correia, mas calma também, o Alexandre Correia vai ter que pagar 4 mil reais de pensão pro pequeno Ale, que é uma quantia considerável, hein? Imagina só você, uma criança com 4 mil reais na mão todo mês. Muito adulto, pai de família, não ganha isso. Se eu fosse o Alezinho e tivesse idade o suficiente, eu meteria o pé da casa da Ana Hickman e ia viver loucamente. Eu e os meus 4 mil reais, que se exploda. Já que a Ana Hickman tá com o Edu Guedes e o Alexandre Correia tá namorando uma senhora que chama Flavinha Cheirosa, nada mais justo do que o Alezinho pegar a parte dele em dinheiro e curtir a vida dele. Mas claro que é uma brincadeira, o Alezinho ainda é criança pra gastar esses 4 mil reais. Só aquelas pessoas que têm um alto padrão de vida conseguem. O Alezinho provavelmente deve estudar numa escola particular, provavelmente essa criança gasta até mais do que esses 4 mil aí por mês, porque a Ana Hickman e o Alexandre Correia viviam uma vida extremamente luxuosa. Inclusive eu vi um vídeo uma vez do Alexandre Correia de partir o coração, senhores. Eu quase fui às lágrimas uma vez que eu vi ele oferecendo alguns itens que ele estava colocando à venda para poder se sustentar. Entre eles tinha cinto da Hugo Boss, alguns perfumes extremamente caros e várias roupas lá de marca famosa, da qual ele estava se desfazendo porque o padrão de vida dele mudou drasticamente depois que ele se separou da Ana Hickman. Além disso também, eu já ouvi ele falar que ele tinha uma coleção de bonecos, alguns inclusive bem valiosos, e quando ele se separou da Ana Hickman, automaticamente ela resolveu se vingar do Alexandre Correia e jogou fora, deu fim nos bonecos, não deu a menor explicação. E o Alexandre Correia, certa vez eu vi ele falando sobre esse assunto com a voz embargada, quase nas lágrimas, perguntando cadê os bonecos dele. E eu também exijo explicações, o que o boneco tem a ver com a história? Além disso também, uma coisa muito curiosa que aconteceu durante toda essa história, que já faz mais de um ano, é que veio à tona, inclusive quem contou isso em primeira mão foi Ricardo Fofoqueiro Feltrin, falando das festas que acontecia no subterrâneo da casa do Alexandre Correia, onde ninguém era de ninguém. A galera inclusive usava substâncias ilícitas nessa ocasião, e o Feltrin chegou a sugerir que ocorriam nessas festas aquilo que os especialistas chamam de troca-troca.
Ou seja, existe uma forte possibilidade do Alexandre Correia já ter tido a sua cabeça enfeitada antes mesmo da separação, mas com a permissão dele. Aí não dá nada, né? Até porque hoje em dia isso tá na moda. Ser cuckold é uma coisa até descolada. Mas como isso já faz um tempo, o pequeno Alezinho nem era nascido naquela época, o Alexandre Correia resolveu guardar segredo. Eu já vi ele negando, falando que nunca fez festa desse tipo. Ele falou que as únicas festas que ocorriam lá era com a família dele, e ele falou inclusive que ele ia processar o Feltrin pra parar de espalhar essa fake news aí, porque isso não é verdade. Mas depois disso o Feltrin tornou a falar sobre essas festas. O Alexandre Correia, toda vez que vai responder sobre isso, ele parece que fica meio nervoso e gosta de encerrar o assunto o quanto antes. Pelo jeito ele gostaria que a galera esquecesse esse negócio. E depois disso também, o próprio Alexandre Correia concedeu uma entrevista pro Ricardo Feltrin, mas ninguém tocou nesse assunto. Ou seja, é um negócio meio suspeito, né? Eu acredito que alguma coisa aconteceu naquelas festas lá que ele não quer assumir, mas tudo bem, né, pessoal? O que a pessoa faz na intimidade dela só diz respeito a ela mesma, mas no caso do Alexandre e da Ana Hickman, como eles são pessoas públicas, a galera fica meio curiosa, né? E com essa notícia de agora, que a Ana Hickman vai ter que pagar 15k de pensão pro Alexandre Correia, eu já vi algumas donzelas reagindo a esse vídeo, falando que isso não é justo, onde já se viu pagar 15k pra um marmanjão, sendo que ele aprontou todas com a Ana Hickman, supostamente até agrediu ela e era um cara extremamente ignorante, nunca quis saber de trabalhar, nunca pegou no pesado de verdade, e agora vai ser contemplado com esse valor aí de 15 mil, que na verdade vai ser em torno de 9 mil reais, já descontando a pensão que ele vai pagar pro filho dele, que é de 4 mil, ou seja, esse valor de 9 mil reais dá pro Alexandre Correia viver gostosinho. Inclusive existe a forte possibilidade dele e a sua nova namorada Flavinha Cheirosa estarem curtindo loucamente nesse exato momento, porque se por um lado Alexandre Correia até pouco tempo atrás não tinha dinheiro nem pra comprar um Tadala, agora com 9 mil reais não tem desculpa, né? É no mínimo até as ovas. Só pra descontar o tempo que o Alexandre tava na baixa, a Flavinha Cheirosa soube esperar o momento certo, mas eu acho que também não faz nem um mês que eles estão namorando, e a Flavinha apostou no Alexandre já imaginando que esse namoro poderia ser promissor, porque toda essa história que envolve o divórcio da Ana Hickman e ela ficar com todo o dinheiro e querer enfiar todos os problemas de dívida no bumbum do Alexandre Correia, isso me pareceu muito suspeito. A justiça um pouquinho lenta, se for ver, né? O Alexandre Correia já há mais de um ano aí sem R$1 no bolso praticamente, só dependendo de donativos e doações que as pessoas faziam pra ele. Eu acho que era assim que ele se virava, mas chega de miséria. E embora isso não mude absolutamente nada na minha vida, mas é satisfatório ver que pelo menos essa vitória o Alexandre teve. Isso, na minha opinião, representa que nem tudo tá perdido, pelo menos no caso do Alexandre Correia, que o caso se tornou público, ele tinha bons advogados para defender os interesses dele. Agora já um pobre coitado que é vítima de uma falsa acusação, que eu acho que é disso que se trata, já não teria a mesma sorte de poder ser tão bem representado quanto o Alexandre Correia foi. E eu digo falsa acusação porque, como eu falei no começo do vídeo, tudo começou com a Ana Hickman falando que o Alexandre Correia tinha lutado boxe com ela sem a permissão dela. Ela foi lá e fez uma denúncia contra ele, baseada na Maria da Penha, e imediatamente já apareceu alguns deputados de direita, conservadores e cristãos, que no outro dia já sugeriram de fazer a lei Ana Hickman, que seria quando a donzela faz uma denúncia dessa, imediatamente o cara perde tudo e 100% dos bens fica com a guerreira até sair a decisão do juiz. Só que uma coisa que eu pelo menos não consigo deixar de notar nesse caso é que a suposta falsa denúncia da Ana Hickman até agora ficou por isso mesmo, né? Porque se houvesse alguma mínima prova que o Alexandre Correia tinha encostado um dedo nela, ele já estaria preso faz tempo. Agora a Ana Hickman supostamente faz a falsa denúncia e não acontece nada? Tá de brincadeira, né? Quantos outros homens vão sofrer com esse negócio? A maioria deles sem dinheiro até para pagar um advogado, vão ter que depender da honestidade da guerreira com a qual ele estava se relacionando, sendo que um final de relacionamento sempre é conturbado e muitas guerreiras desonestas vão se utilizar da falsa denúncia para lascar com o marido. Mas tudo bem, né, pessoal? Pelo menos temporariamente a Ana Hickman se lascou e vamos ficar atentos aí aos próximos capítulos. Eu espero que a verdade venha à tona logo desses fatos e eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você pensa disso. Caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e o mais importante, ativar a sinetinha das notificações. Caso seja do seu interesse, junte-se a Masters
Teta Bolivariano dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos, eu recomendo você assistir a eles e muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!